Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu espero de todo o meu coração que você goste dos meus vídeos, compartilhe, comente, se inscreva. Seja muito bem-vindos, seja muito bem aproveitado os meus vídeos. A semana passada, eu prefiro ir direto ao assunto, tá? Porque eu falo muito, então eu já vou direto o que eu tenho que falar. A semana passada eu comecei, né, a dar início a história da minha mãe. Aí eu, né, até fiz o vídeo, mas eu vou deletar porque ela havia me pedido isso. Ela queria que eu fizesse um vídeo. Ela sempre quis deixar a história da vida dela. Mas a história da vida da minha mãe, ela é muito sofrida. É uma história assim... Na verdade, assim, tem muita superação. Só que ela não consegue enxergar as superações que ela teve. E aí ela andou passando mal, ela tá passando um pouco de mal, tá passando por um momento meio complicado de saúde. Então eu decidi eu gravar o vídeo, os vídeos, né, no lugar dela. Mas eu fui e falei pra ela e ela me pediu que ela não quer mais que grave. Por enquanto não. Porque ela falou assim que era muito dolorido, aí às vezes ela vai querer ouvir, né, o vídeo. E eu também pensei bem, porque na verdade eu queria fazer para agradar ela, porque ela sempre quis isso. Ela, ela não é que ela queria gravar vídeo, ela nem sabia disso, né? Ela queria deixar uma carta contando toda a história da vida dela. Mas, pensando bem, assim, a história da minha mãe, ela é muito triste, muito sofrida. Minha mãe, igual eu falo, ela teve muita superação, só que ela não vê esse lado da superação, ela só vê o lado negativo. Então eu vou deletar aquele vídeo e então assim que eu puder eu já volto com uma outra história, com outra coisa. Eu, para ser sincera também, eu nem sei muito se eu vou ficar, eu acho que não tá no que Deus está me dizendo, que eu acho que não é isso aí. A minha missão aqui, assim, é de passar, né, mensagem para as pessoas positivas, ajudar as pessoas a encontrarem, né, a sua essência, porque às vezes tem pessoas que esquecem de si, esquecem da criança que existe dentro, né, da gente. Mas assim, contar história, eu acho que eu recebi algumas histórias, mas muitas pessoas não querem se aparecer, preferem que eu fique contando. Aí eu acho, sei lá, eu acho que não é esse o meu caminho ainda não. Mas eu vou falar o seguinte, a minha mãe, ela passou mal, já tem uns 3 meses mais ou menos que ela começou a passar mal. Ela começou com uma diarreia bem forte. Aí a gente achou que ela tinha comido alguma comida azeda. A minha mãe está com 87 anos. Aí a minha mãe tem glaucoma e a vista esquerda dela foi bem mais maltratada, né? Assim, com glaucoma. Então minha mãe teve essa diarreia tem mais ou menos uns 3 meses atrás, assim. E de lá pra cá, ela foi assim, sempre sentindo uma coisinha, outra, ela foi dando uma decaída. A gente passou mais a cuidar dela, por isso que assim que eu perdi, o meu tempo também muito corrido, né, que eu venho do serviço, aí eu parei com a massoterapia, e porque assim, vai chegando, né, o dia de pagar as contas, e às vezes o dinheiro não é um dinheiro certo. Então eu decidi, preferi arrumar um emprego fixo, né?
E assim, alguma oportunidade, às vezes atendo alguém, mas não estou focada nisso por enquanto não. Então, voltando à minha mãe. A minha mãe passou mal, teve essa forte diarreia, e de lá para cá ela foi meio decaindo. Depois a pressão do olho dela, ela começou a sentir muita dor no olho, aí semana retrasada, então uns 15, 20 dias atrás. Ela começou reclamando de dor no olho esquerdo, foi aumentando, aí o médico que atende ela, é uma cidade vizinha, né? Não estava conseguindo horário e marcar com ele. Aí apertou muito, né? Essa dor no olho dela, então ela foi aqui na minha cidade mesmo, marcou aqui e ela foi muito bem atendida. E a gente não sabe o que causou na minha mãe. Se foi algum medicamento, porque aí ela começou a tomar remédio, já toma outros tipos de remédio, ela é hipertensa, então ela toma remédio para isso. Aí ela usa colírios, ela toma, né, calmante, né, para dormir. Então, assim, com a idade dela, foi tomando muito remédio, a gente não sabe o que causou, nem os médicos, para falar a verdade, não sabem o que foi, por que isso. Eu sei que ela teve, a semana passada, ela começou a vomitar algo escuro, quase assim, tipo uma cor de vinho. Mas ela vomitava muito, mas muito mesmo. Ela ficou, aí levou no médico, né? E o médico achou que era, levou no cardiologista, ele achou que poderia ser um AVC. Aí fizeram o exame dela, né, com urgência. Então fizeram o exame dela, não deu nada no exame dela. A única coisa que acusou nela foi que o potássio e o sódio dela abaixou demais. Mas o potássio e o sódio abaixou devido à quantidade que ela vomitou. Então a gente acha que também tem a ver com a diarreia que ela teve há uns 3 meses atrás. Uns 2 meses, 3 meses atrás que ela teve essa diarreia. Então a gente não sabe, ninguém sabe o motivo, o que causou a diarreia. A gente não sabe o que causou esse vômito com essa cor, que era uma cor, e ela vomitou, ela começou na terça-feira de madrugada, e ela vomitava praticamente direto, aí ela vomitou a terça o dia inteiro, aí terça noite a gente mesmo, aí já levou ela para o hospital, ela já fez esses exames todos que tinha que fazer, e aí levamos para o hospital aqui. Lá no hospital ela vomitou mais uma vez, depois ela foi transferida para outro hospital aqui vizinho e não acharam nada. Minha mãe fez todos os exames que podia fazer, a única coisa que minha mãe tem é o potássio, o sódio já normalizou e o potássio não normaliza. Então os médicos não sabem o que está causando isso nela. Por que ele não quer normalizar? Então ela ficou 8 dias internada, aí ela teve alta agora de tarde, ela teve alta mesmo assim, o potássio dela tá, digamos assim, tá na taxa média, né? Não, nem tá baixo demais e nem tá no normal, ele tá no médio. Mas mesmo assim mandaram ela para casa porque ela não tem mais nada, então ela fica dentro de um hospital lá, tomando esse medicamento e não normaliza. O que eu quero dizer para passar para vocês sobre isso que eu estou falando é que a gente deve prestar mais atenção, né, no corpo da gente, o que está acontecendo, porque o potássio, quando ele abaixa demais, aí a pessoa pode ter um infarto. Então, assim, é algo perigoso, parece que é uma coisa simples, né, mas não é. Então, assim, é uma coisa muito perigosa e o potássio ele é perdido através de vômito, diarreia e urina com
né, com mais quantidade. E a mamãe também teve isso também. A gente não sabe se foi devido um dos exames que ela fez, que eles, né, usam o contraste, então dizem que afeta a bexiga, né? Então realmente a bexiga dela encheu demais da conta e então ela perdeu muito líquido, né? Que ela perdeu muito xixi, porque encheu muito, não saía, ela fazia xixi e mesmo assim a bexiga dela ainda estava muito cheia, aí teve que usar a sonda para normalizar. Mas graças a Deus também ela usou a sonda, tirou, acabou, a mamãe está fazendo xixi normal, a mamãe está tudo bem, de menos o potássio dela. Aí então a gente não sabe se é devido à idade ou o que causou isso. Então fica um alerta para gente, né, para qualquer pessoa, isso aí não é só pessoa mais idosa, para qualquer pessoa, de procurar, né, assim, principalmente se tiver alguma diarreia forte, né, alguns vômitos, fazer um exame para ver como que está o potássio, como é que está o sódio, porque é muito perigoso mesmo. Os médicos falaram que se ela começar a sentir qualquer coisa, tontura, delírios, minha mãe delirava, minha mãe estava passando a noite, ela não dormia, ela passava a noite todinha delirando. Ela falava assim, ela ficava como se ela estivesse conversando com alguém, contando coisas que já tinham acontecido, ela não inventava. Algumas coisas assim ela meio que trocava, né? Mas assim, a maioria das coisas era tudo que coisa que aconteceu. Mas ela assim, ela ficava falando sozinha, como se ela estivesse falando com alguém, conversando com alguém. E ela lembrava disso. Quando ela voltava assim, ela falava assim, mas isso não aconteceu? Eu estava conversando. Por isso que a pessoa só ficava me olhando e não me respondia. Então, gente, isso é muito perigoso, porque eu imagino que ela já estava com medo de dormir, começando da noite, ela começava a sentir medo de dormir e ela repetia aquilo nela, ela estava ficando com medo de ficar louca, e eu acredito que realmente, em nome de Deus, nunca mais vai dar isso na minha mãe, e não desejo para ninguém, também que ninguém aconteça isso, mas realmente a pessoa pode ficar louca mesmo, porque você começa a colocar na cabeça que, eu tô louco, porque eu converso com alguém, eu não consigo dormir, que é uma noite perdida de sono, todo mundo sabe, né, o mal que faz pra gente, então é muito perigoso. Eu deixo esse alerta para, né, se caso alguém passar por um desgaste assim, né, físico, procura logo, né, a unidade de saúde, faz um exame para saber como que está a taxa do potássio, do cálcio, do potássio. O potássio é o mais perigoso ainda. E se cuida, procura comer, né, os alimentos eles não passaram nenhum medicamento para casa. Lá ela estava, né, repondo o potássio, mas mesmo assim não normalizou. Então eles mandaram ela embora e é pra gente ficar de olho nela, se caso ela começar a delirar, se ela começar que mais? Sentir tontura, então ela pode ir correndo com o médico pro hospital, já pode falar que é o potássio que baixou, porque como ela não tem mais nada, né, de ruim nela, então é o potássio que é o sintoma do potássio. Então ele baixo. Então, porque ele pode vir, a pessoa pode ter um infarto rapidinho assim, muito perigoso, tá bom? E eu desejo, vou ficando por aqui, eu desejo de todo o coração que Deus abençoe cada um de vocês, todos nós. Não esqueçam que todos nós somos uma deusinha, um deusinho. Deus abençoe vocês. Uma boa saúde.